E agora a gente faz a nossa conexão ao vivo com Brasília para conversar com a nossa editora de política, a Larissa Arantes. Larissa, seja muito bem-vinda e mais uma vez a gente vai falar de Arthur Lira, a gente vai falar de Congresso, a gente vai falar de emenda Pix, e aí é muito assunto e quem vai deixar tudo bem esclarecido para você é ela. Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Ei, Flávio, boa noite para você, boa noite para Adriana, para todo mundo que tá nos acompanhando. É isso, boa né? Boa noite, Lávio. Ele voltou, boa noite, Dri. Andava meio sumido, né? Dri, ele nunca foi embora. Ai. Então, gente, vamos aí em mais um capítulo das emendas Pix, né? Que são aquelas emendas com pouca transparência, que vão direto ali para os municípios, para os estados, e elas foram alvo de muito questionamento, inclusive em resposta a um dos questionamentos feitos pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Essa ação foi parar nas mãos do ministro Flávio Dino, e Flávio Dino disse o seguinte: olha, sem os mecanismos de transparência para mostrar quem foi que determinou, né? Quem foi que indicou aquele recurso para determinado município, para que foi utilizado aquele recurso. É necessário saber, é necessário garantir ao cidadão, é necessário garantir enquanto uma prática de advocacy mesmo, né? De prestação ali de contas em relação ao dinheiro público, que as pessoas possam ter acesso ao que foi feito com aquele recurso e quem que fez a indicação daquele recurso, né? Bom, e aí o que está acontecendo neste momento, né? É claro que quando o Flávio Dino vem determinando medidas de transparência, pedindo a suspensão do pagamento nessa modalidade de emenda Pix, que lembra muito um assunto também que a gente falou bastante, o orçamento secreto. Bom, claro que ia ter uma reação negativa no Congresso, principalmente porque ontem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele também protocolou uma ação lá no Supremo Tribunal Federal para reforçar o questionamento em relação a essa modalidade de emenda parlamentar e tudo isso, né, porque a Procuradoria-Geral da República avaliou que talvez pudesse haver algum questionamento em relação à competência da ABRAGE para apresentar aquela primeira ação. Bom, aí vem Gonet com essa ação e há pouco o Supremo Tribunal Federal divulgou que Flávio Dino deu prosseguimento, né, aceitou ali a ação da Procuradoria-Geral da República, mas abrindo algumas exceções em relação, por exemplo, a algumas obras e tudo mais, mas determinando que sim, né, é preciso garantir as medidas de transparência em relação ao pagamento das emendas Pix. E aí, por que eu estou falando que toda essa movimentação que começou ainda na semana passada gerou uma insatisfação no Congresso? É claro, né, gente? Ano eleitoral, a gente sempre fala que os parlamentares, né, apostam também nesses recursos para levar alguma melhoria para suas bases, enfim, né, para reforçar a presença de aliados nessas bases. E aí dois pontos chamam a atenção. Primeiro foi um encontro de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje mais cedo, um encontro que, né, não foi previamente divulgado, digamos assim, para discutir justamente a questão das emendas, né? A informação oficial que a gente tem é de que o próprio Arthur Lira que queria esclarecimentos sobre aquilo que a PGR estava pedindo. E aí também, ao longo do dia, isso também começou ontem e teve, digamos assim, uma conclusão hoje, o deputado presidente da Comissão Mista de Orçamento, o Júlio Arcoverde, disse que não ia ler, então, o parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem lá na Comissão Mista de Orçamento, porque no momento que ele faz a leitura daquele parecer, abre o prazo para apresentação de emendas e o argumento dele é:
como a gente vai abrir o prazo para emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é fundamental para a elaboração do orçamento do governo federal para o ano que vem, sem ter a segurança jurídica em relação às emendas PIX. Mas se a gente pega isso aí, né, num pano de fundo, é uma insatisfação muito grande, porque algo muito importante é o tanto que a questão do orçamento secreto, principalmente, empoderou o Congresso, empoderou os parlamentares para pressionarem, terem mais moeda de troca e conseguirem pressionar mais o governo federal. Por exemplo, não necessariamente seguindo ali orientações do governo, orientações da base governista, por exemplo. E aí, quando você tira, né, quando você obriga aí a suspensão em relação ao pagamento das emendas PIX, você está tirando um dos pilares desse empoderamento, digamos assim, que foi dado ao Congresso pela gestão anterior, pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, está se mexendo em um pilar que surgiu há pouco tempo, mas surgiu há pouco tempo, já dando muita força, já sendo capaz de tornar os deputados, digamos assim, grupos independentes e que têm noção ali daquela força para barganhar, por exemplo, com o governo federal. Então, é um assunto que a gente não pode questionar, né? O quão errado é um orçamento secreto, ou seja, o quão errado é a gente não saber quem está mandando, para onde está mandando, o quanto está mandando, para fazer o quê. É dinheiro público, né? É o nosso suor ali pagando impostos. E quando vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente, esse clima fica ainda pior, porque já existe um movimento no Congresso questionando o quanto o Supremo tem interferido em assuntos do Legislativo, isso de acordo com vários parlamentares, e aí não só da oposição, mas também governistas, e ainda sobre um assunto que é muito fundamental para os parlamentares, principalmente em ano de eleição. Então, gente, é um cenário complexo, é um cenário extremamente complexo, e aí a gente tem que ver se essa retaliação, entre aspas, digamos assim, por exemplo, em relação à leitura do parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias, se isso vai se intensificar, que outro tipo de demanda do governo federal em relação ao Congresso pode ter algum tipo de trava ou paralisação em função de uma insatisfação dos parlamentares, inclusive com o governo. Né, você não vai intermediar a nosso favor para dizer que as emendas podem ser pagas, enfim, para não, na tentativa de não piorar esse caldo, digamos assim, né? Mas, claro, caiu na mão do Flávio Dino, o Supremo, então, precisa analisar isso em plenário, mas, por enquanto, é esse o cenário complexo que nós temos, envolvendo aí, eu acho que todos os poderes, né, gente? E, claro, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Pois é, porque, de certa forma, perde, né, poder, né, no Congresso. A gente está falando aí, de mais ou menos, se a gente for somar, no ano passado, né, a gente tem uma estimativa de quase 7 bilhões de reais em emendas, né, PIX. Imagino que deva ser mais ou menos o orçamento, 7 ou 8 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, né? É um dinheiro significativo que está em jogo. Agora, se tira esse poder das mãos do Congresso, aí a gente precisa saber com que armas, né, eles vão lutar agora e armar que armas vão utilizar para fazer essa artilharia aí contra o governo, né? Porque pode ser também uma forma de boicotar, né? Projetos, votações. Exato, usando a sua analogia, né, Dri, é a arma que o Congresso tem. Então, se está tirando dinheiro, o que eles podem fazer, né? Dificultar diversas análises ali, travar, paralisar, enfim, diversas manobras que podem ser feitas, né? Não dá para afirmar que, de fato, o deputado tá retalhando o governo, ele é presidente da CMO e da Comissão Mista de Orçamento e está retalhando o governo. Não, a gente não está dizendo isso, mas quando ele vem a público e diz, olha, eu vou atrasar a leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias porque a gente tem uma insegurança jurídica aí, ele tá atrapalhando ali algo que é fundamental para o governo, que é a definição a respeito de diversas diretrizes para que ele possa definir o orçamento do ano que vem, né?
É isso, Larissa Arantes, muito obrigado pela participação. Amanhã tem jogo, nosso tempo tá curtinho, folga para você e na segunda-feira a gente desconta tudo, tá? Com certeza, contabilizando aí mais 15 minutos. Beleza. E parabéns pro papai que tá em casa, né, Lari? Cuidando do filhotinho, não é isso? Isso mesmo. A gente tá falando sobre paternidade, como é que chama? Seu marido? Meu filho? É, o seu marido. Meu marido chama Vinícius. Então, parabéns pro Vinícius, né? Obrigada, vou passar os parabéns por aí. Isso, a gente tava falando sobre paternidade aqui, sabe, Lari, antes, né? E a gente tava rediscutindo esse papel do pai. Eu acho que no mundo de hoje, né? Você que trabalha fora também, que passa tanto tempo longe do seu filhote, né? Imagino que as tarefas também em casa sejam compartilhadas, vamos dizer assim. A sociedade tem exigido da gente isso, né? Com certeza. E também não só porque a rotina, né, a nossa rotina tá muito acelerada, mas é algo fundamental para a relação deles, assim, né? Pai e filho. Meu filho é pequenininho, né? Mas já tem coisas que são deles ali. Eu percebo, eu ouço, eu vejo. E é muito lindo de ver mesmo. Mas vou passar, assim, os parabéns. E parabéns para Flávio. Obrigado, Larissa. Pai 2 vezes, né? Pai 2 vezes. Com certeza, é isso aí. Ô, Lari, obrigada, querida. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Abração. Tchau, tchau.